Olá, você já pensou o que é importante para você montar uma horta? Quais são os fatores que vão interferir para que você tenha o sucesso quando você está planejando onde você vai colocar as plantas, quais plantas? Bom, eu sou Walter Júnior e nós estamos aqui na horta do Viver Entre Folhas e eu vou mostrar algumas coisas, né? A gente vai começar falando fatores genéticos. Os fatores genéticos são características da própria planta. Então, esses fatores a gente não pode mexer. Se a planta ela tem uma forma, ela tem uma série de princípios ativos que vão agir em algum sistema, vamos dizer aqui, que nem vocês olhem aqui, o boldo. Boldo normalmente a gente usa para tratar fígado, para problemas do estômago. Então ele tem princípios ativos que são usados para isso. Agora, eu tenho aqui a Vick, né? Uma outra planta que ela pode servir para tratar sistema do pulmão, né? Sistema respiratório. Então não adianta, é genética, nisso a gente não interfere. Agora, tem uma série de outros pontos que a gente tem que levar em consideração. São os pontos, vamos dizer, ambientais, né? Primeiro que a gente gosta de lembrar para vocês é a iluminação. Eu vou mostrar que nesse lugar onde eu estou, eu tenho uma certa área sombreada, né? Tanto por um pé de pêssego e outro de ameixa. Essa área, na parte da manhã e na parte da tarde, ela é mais sombreada. Então, vocês vindo aqui comigo, vem comigo. Nós aqui estamos replantando aqui uma couvezinha, né? Vocês já viram, tá? Pega, plantamos outro dia. Olha só. Vejam como aqui a minha menta, ela tá bonita aqui por causa que ela tá nessa meia sombra. Aqui nós temos também a nossa, os nossos inhames, que já estão rebrotando, estão aqui nessa meia sombra, e também o açafrão. Você vê que interessante como é que eles estão bonitos nessa questão de sol e sombra. Quando a gente pega aqui, só um detalhe interessante que eu vou mostrar, quando a gente pega e está deixando rebrotar, ou quando a gente planta inhame, açafrão, que são inhame e açafrão, que são espécies que a gente vai aproveitar da raiz, são tuberosas, né, hortaliças tuberosas, a gente sempre deve aproveitar e ó, puxando aqui, ó, melhorando ali, ó, a terra para cima da raiz. Por quê? Porque esse solo mais afofado favorece que a raiz ela se desenvolva melhor. Esse é um ponto também que a gente vai lembrar. Mas aproveitando, eu quero mostrar aqui que nós arranjamos essa muda de essa muda de arruda. Eu queria mostrar porque ela aqui, a meia sombra, ela tá bem. Ela vai bem também ao sol. Só que se eu pegar ela agora, que eu coloquei no vaso, e colocar ela direto ao sol, ela vai queimar. Então eu teria que fazer o que se eu quiser colocar ela num lugar ensolarado? Eu deveria fazer uma transição, tá? Então esses são fatores que a gente está falando sobre o ponto de iluminação. Vamos indo, que vocês vão ver outras plantas que a gente tem aqui, né? O guaco que a gente plantou tem coisa de 2 meses. Olha como é que ele está indo bem. Era uma estaca, que é uma forma de que a gente usa enraizamento. Nós enraizamos num tubete, colocamos no solo e agora ele está aproveitando, né? Porque ele tem esse hábito de se agarrar aqui. Então, esse hábito de trepadeira, ele está subindo. Ele toma um sol da manhã e à tarde ele está mais protegido. Olha, já está indo bem. Outra coisa aqui, eu queria ressaltar para vocês também o nosso alecrim. Ele está nesse ponto, ele era uma estaquinha que nós colocamos no solo, ele pegou e ele está crescendo assim uma forma mais delgada por causa da sombra. Como eu estou falando, aqui não é um local de pleno sol, tá? Então vocês estão vendo que algumas espécies vão bem aqui, né? O boldo está indo bem. A Vick está indo bem. Agora olha aqui, nós temos aqui outra coisa para mostrar para vocês. Como a época do ano também é interessante. A capuchinha, que é uma planta
que vai bem na época do inverno, agora que começou o verão, ela já está começando a sentir. E ela, a pleno sol, ela também vai bem. Mas como começou a esquentar, ela está sentindo. Então o que que a gente faz? A gente poda, tenta dar uma revirada, jogar uma terra melhor para que a gente não perca. Um outro detalhe que eu queria mostrar para vocês também é sobre a questão de... aqui, vejam, são as plantas, no caso do hortelã. Esse hortelã já está em pleno sol e ele agora no verão ele já está começando a pegar. Um detalhe interessante que vocês vão reparar aqui é o que? O solo, ele está mais ou menos compactado. Mas como essa planta, ela se desenvolve por cima, né, os estólons, ela emite uma série de raízes, ela ainda consegue se desenvolver bem num solo compactado. Já outras plantas, quando a gente fica irrigando muito, esse solo compactado faz que a planta comece a definhar e comece a adoecer. Tá aí uma coisa que acontece muito nos vasos dentro de casa, né? Então a gente começa, primeiro a questão da luz, agora a gente está entrando no segundo ponto que vocês têm que ver, que é o solo. Quando eu estou numa horta, toda vez que eu for recuperar um canteiro ou refazer o canteiro, como foi o caso que a gente fez ali, aquele para couve, a gente tem que revolver o solo, tem que afofar o solo e tem que colocar um adubo, né, orgânico. Esse adubo orgânico a gente produz aqui no sítio. Vem aqui, rapidinho eu vou mostrar para vocês. Outro dia eu cheguei a fazer um vídeo da compostagem e eu quero que vocês vejam como é que está. A nossa compostagem, né, aqui ó, ela tem em torno de 60 dias. Olha só como é que tá. Aí, o que que eu faço? Eu pego esse material, dou uma peneirada rápida aqui, para tirar a parte mais grosseira. E esse que sobrou, jogo fora? Claro que não. Volto para minha pilha de compostagem, porque na roça nunca para, a gente está sempre colocando mais material. Agora, pena que vocês não conseguem sentir o aroma, o perfume que temos aqui. Olha só. Olha só essa compostagem. Então as plantas misturadas com o solo aqui, ó. Esse substrato, ele está perfeito para que a gente possa fazer vasos, para que a gente possa colocar no pé das plantas, ou para que a gente possa fazer um canteiro. Se eu misturar isso aqui num canteiro, a planta vai explodir, sabe? Tem muita coisa aqui, muitos substratos, muitos nutrientes que vão ajudar no crescimento da planta. Então, a gente vai deixar aqui para depois usar. Então, essa é um detalhe que eu queria mostrar para vocês, né? Que a gente tem aqui no sítio. Olha só como é que está a nossa compostagem, né? Vamos indo, rapidinho. Um outro ponto que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Como algumas plantas que elas nascem naturalmente, a gente tem que tomar cuidado para não perder. Nossos canteiros, quando começou a chuva, foi tomado aqui por, vamos dizer, plantas espontâneas, normalmente chamadas de mato, né? Aquelas plantas que a gente não sabe muito uso, a gente chama de mato. Mas olha só, que maravilha, quem é que nasceu aqui? A nossa amiga beldroega. Olha só como é que está a nossa beldroega. Então, a gente tem aqui feito muitas saladas, né? Aproveitado que ela medrou. E aqui, olha só, aquilo que eu falei de juntar a terra no pé da planta. Sabe o que foi feito aqui? Por que nós deixamos a beldroega? A gente chama de capina seletiva. Então, se você estiver iniciando uma horta, ou se você tiver com uma horta pronta e quiser aproveitar, quantas plantas que aparecem espontaneamente sem serem plantadas, né? Que podem vir no esterco, que podem vir por passarinho, ou que as próprias sementes já estavam naquele local e você não sabia. A beldroega, então, é um caso muito claro de que é capina seletiva. Nós tiramos outras plantas
que estavam aqui. Vocês viram onde é que a gente colocou, porque a gente não perde, a gente colocou lá na compostagem, né, na composteira. E a gente deixou a beldroega. Um outro detalhe aqui, ó, novamente, veja a necessidade de se usar, né, trabalhar o solo. Como eu estou num local que bate muito sol e bate muito vento, esse solo normalmente ele é mais seco. Se as plantas aqui, ó, se essas espécies não fossem, né, aqui, ó, esse crescimento por estolos, elas não sobreviveriam, porque o solo está muito compactado. Então aqui, se eu quiser aumentar a produtividade, o que eu tenho que fazer? Pegar aquele composto que eu produzi, eu tenho que escarificar esse solo, ou seja, quebrar o solo e misturar o composto aqui, tá bom? Um outro detalhe que eu quero mostrar, lembram ali atrás que eu mostrei o meu alecrim? Gente, vocês podem acreditar ou não, são plantados mais ou menos na mesma época. Só que aqui eu plantei 3 estaquinhas e elas perfilharam em vez de crescer como aquele lá. Em vez daquela forma delgada, elas estão agora indo para os lados. Por quê? Porque aqui eu estou a pleno sol. Pleno sol, mais calor, mais luminosidade, né? E mais assim, vento. Ela tem muito mais princípio ativo concentrado por causa dessas condições. Apesar de a gente ter dado aqui um solo relativamente adubado, essa é uma planta que não é muito exigente de adubação. Mas, se você melhorar as condições, olha que maravilha. Outra planta aqui também, um outro detalhe, é a nossa amiga carqueja. Essa carqueja aqui, ela veio de um pezinho que a gente coletou num barranco. No barranco, normalmente, que é o solo mais pobre, ela vai ser assim, né? Mais raquítica, mais pequena. Agora, eu coloquei aqui em condições muito favoráveis. Olha como ela espalhou. Então esse é um detalhe também que as pessoas falam assim, ah, é planta de solo pobre. É, de solo pobre. Por que ela vai bem em solo pobre? Porque a competição com outras plantas é menor. Aqui eu dei um solo com uma conversão de água e adubo favorável. Olha como é que ela explodiu. Tá bom? Esse é um detalhe interessante. Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é aqui, venham. Aqui o nosso chapéu de couro. Chapéu de couro, como vocês talvez saibam ou não, é uma planta que cresce muito bem em brejos, em áreas alagadas. E aqui eu arranjei uma muda de um brejo e coloquei e estou sempre irrigando, dando assim, cuidando com carinho. E agora que começou o período das chuvas, olha como é que ela está bonita. Claro, se você vir uma planta dessa no brejo, ela vai estar com uma folha muito maior. Eu mudei o habitat, tentei dar as condições favoráveis para ela. Muitas vezes a gente não consegue que isso dê ok, né? Eu vou mostrar um exemplo agora para você. Vem aqui. Essa daqui é a capeba ou pariparoba, né? É uma planta que a gente achou aqui no barranco e ela estava muito bonita. Eu coloquei aqui onde bate muito sol, sem nenhuma outra planta do lado. Ela está enraizando, ela está soltando brotos, mas ela vem com uma certa dificuldade. Talvez se ela tivesse num solo cheio de outras plantas, mais umidade, outras condições, ela viria melhor. Mas a gente está fazendo um teste. E é isso que eu sugiro que você sempre faça, teste. Teste, se eu não está bem aqui e eu quero ter a planta aqui, ponho em outro lugar, mas tentando respeitar as condições originais. Então, a gente estava falando de quê? Falamos de luminosidade, falamos de temperatura, da importância do solo, da importância de conhecer a origem das plantas para adaptá-la, já que a gente quer ter essas plantas no nosso canteiro. E agora eu vou mostrar algo também assim muito interessante, que por muitas vezes gera um certo insucesso na horta. Dá uma paradinha. Bom, eu pedi para dar uma paradinha para que a gente pegasse algo que também é assim, sem ela não há sucesso em uma horta.
que é água. Vocês estão vendo? Sem um ponto de água próximo, todo o trabalho às vezes fica perdido, porque se você precisar ficar irrigando, trazendo água de longe, né, para jogar nas suas plantas, você vai desanimar. Você pode ter esse sistema com uma mangueira, como eu estou fazendo. Pode ser um sistema, uma mangueira embaixo, furada, jogando água no pé da planta. Ela pode ser também uma caixa d'água no meio da sua horta, para que você use o regador. Mas uma coisa que é importante é que você procure fazer dessa forma sempre, olha. Assim, ela como se ela caísse como uma forma de chuva. Por quê? Para molhar o máximo possível e para evitar de compactar o solo. Um que compacta muito o solo, que tira a porosidade do solo, que tira o oxigênio de dentro, de próximo das raízes, é uma irrigação mal feita. Então, se você tem a possibilidade de irrigar dessa forma, né, com uma mangueira, como eu estou fazendo, faça. Quantas vezes vou irrigar por dia, Walter? Eu digo para vocês, nós estamos num período chuvoso. Quando chove, não precisa irrigar. Muitas vezes, que nem nossa horta, depois de uma boa chuva, um dia ou dois de chuva, nós ficamos 2 a 3 dias sem irrigar. Porque a horta, ela é fofo, o solo, né, a maioria do solo, e ela fica bem molhada. Mas se você tiver na época seca e tiver que irrigar, puder irrigar de manhã e de tarde, ótimo, né? Mas se você acabou de plantar, tem que irrigar. Por quê? O sucesso da pega das plantas é, primeiro, talvez estar enraizada, depois é que ela tenha água próximo para poder crescer forte e vigorosa. Nós demos aí um passeio aqui na horta do Viver Entre Folhas, abordamos alguns pontos e em outro momento vamos falar mais sobre essa possibilidade, né, do sucesso e insucesso de uma horta. Mas aí é outra história. Vem com a gente, vem viver entre folhas.